Obrigado a todo mundo. Criptomoedas, blockchain e Bitcoin. Hoje eu vou falar sobre como as empresas estão começando a entender e adotar o poder dessa nova tecnologia, conhecida como blockchain. Como suas próprias empresas podem aproveitar o blockchain para segurança, criando aplicativos descentralizados e fornecendo mensagens seguras para a internet das coisas. Ninguém pode falar de blockchain sem falar sobre Bitcoin. Bitcoin não é apenas uma moeda, é também um protocolo que compõe o que hoje nós referimos como blockchain. Em 2008, Satoshi Nakamoto lançou um white paper chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Na época, ninguém sabia que este artigo seria conhecido como um dos white papers de ciências da computação mais importante já escrito e lançado no mundo. Este white paper descreve um sistema pelo qual as pessoas podem enviar dinheiro uns aos outros, peer-to-peer, sem confiar em nenhum intermediário. Mas o que é especial sobre isso? Eu sei que eu tenho enviado dinheiro para amigos e colegas há muitos anos através do PayPal. Existem sistemas bancários que nos permitimos fazer isso. Então, o que é tão especial sobre Bitcoin? Em todos os sistemas antes do Bitcoin, nós precisávamos confiar em um intermediário central. Alguém no meio dessa transação que controla o banco de dados que creditaria minha conta e debitaria a conta da pessoa que enviou o dinheiro. No passado, nunca poderíamos ter dinheiro na internet por um simples motivo. Se eu criar um dólar digital na internet e enviá-lo para você, você poderia simplesmente copiar e colar esse dólar e criar muitos dólares idênticos na quantidade desejada. Depois, você poderia gastar esse dólar em mais de um lugar. Isso é chamado pelo cientista da computação o problema de Double Spend Problem. O protocolo Bitcoin resolve isso sem o uso de qualquer autoridade central. Essa é a essência do protocolo. Ele remove intermediários do quebra-cabeça. O que é realmente o Bitcoin? O Bitcoin é um livro-razão digital. É a tecnologia que torna possível resolver o problema do double spend. Hoje, 70 bilhões de dólares assegura 70 bilhões de dólares. As transações são enviadas entre individuais e adicionado ao livro imutável. Cada transação é adicionada em um envelope digital chamado bloco. Cada bloco possui impressões digitais. Essas impressões digitais são chamadas de hash e colocada no próximo bloco. Então, o hash do bloco anterior faz parte do hash do próximo bloco. Esse processo é repetido à medida que mais transações são adicionadas e os blocos são criados. Cada bloco está protegido criptograficamente e encadeado a todos os blocos anteriores. Para quebrar um bloco, você teria que quebrar todos os blocos anteriores na cadeia. Isso é que dá o blockchain sua propriedade irreversível, criando um livro de controle transparente e imutável.
as transações são verificadas criptograficamente e os blocos são criados por computadores em o mundo todo, conhecido como mineradores e nodes. Todos os computadores possuem uma cópia completa desse banco de dados e verificam a validade de cada transação na rede. É impossível para alguém que ter uma cópia do blockchain para cometer fraude. Todos os outros computadores em todo o mundo seriam capazes de identificar uma mudança que não é válida. Para que os computadores mantenham o blockchain e verificam as operações e os blocos, há um incentivo. Esse incentivo é como os bitcoins são criados e é chamado de recompensa por bloco. Para receber essa recompensa, os mineradores precisam resolver um quebra-cabeça. Essa recompensa é como os bitcoins são criados. Inicialmente, a recompensa era de 50 bitcoins por cada bloco resolvido. E a cada 4 anos, essa quantidade de recompensa é cortada pela metade. Hoje, a recompensa é de 12,5 bitcoin. Isso torna a moeda deflacionária. Só haverá 21 milhões de bitcoin em existência. Esta é uma rede massiva que está presente em todos os cantos do planeta. Mas por que considerar o blockchain para a internet das coisas e aplicativos? Se pensaremos sobre isso, hoje o Bitcoin tem uma presença global, provou-se altamente seguro, protege 70 bilhões de dólares de dinheiro das pessoas e todas as transações que ocorrem em cada computador na rede são replicadas. Todo mundo tem uma cópia do registro idêntica. Isso nos dá uma tolerância à falha de 100% e a capacidade de auditar todas as interações. O blockchain garante um acompanhamento perfeito de cóstira sem a necessidade de confiar em dependências centrais. Então, temos escala global e segurança. Uma infraestrutura que cria um nível de segurança incomparável e não é necessário nenhum investimento em hardware ou infraestrutura. O mundo continua a evoluir e, à medida que evoluímos, nossos dispositivos se tornam cada vez mais inteligentes. Nossos carros são mais inteligentes, nossas televisões são mais inteligentes e nossos celulares são mais poderosos do que os nossos computadores de mesa. Contudo, dependemos cada vez mais de sistemas não confiáveis, que têm pouca segurança e que criam pontos centrais de falhas. Estamos confiando em arquiteturas em nuvem. Essa arquitetura, quando atacada, faz com que todos os aplicativos, sistemas e dispositivos falhem. Como exemplo, em outubro de 2016, hackers atacaram o Dyn DNS e metade da internet na América do Norte foi derrubada. O Dyn DNS possui uma das maiores infraestruturas de internet. Hospitais e escritórios médicos foram afetados, fábricas foram afetadas e os sistemas de segurança em todo o país, nas empresas e nas casas, começaram a falhar. A evolução é inevitável. A maioria dos analistas diz que até 2050, 100 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet. Ainda assim, toda vez que
uma nuvem central é atacada, todas as aplicações e dispositivos conectados a ela são afetados. Conforme a tecnologia evolui, a inteligência está se movendo para as pontas. Os líderes estão adotando envio de mensagens de peer-to-peer, segurança criptográfica e capacidade de auditar todas as transações. Hoje, o blockchain do Bitcoin é a única infraestrutura comprovada, pública, global, peer-to-peer, que as empresas podem confiar. Eu mencionei anteriormente o ataque do DynDNS na América do Norte. Os pesquisadores estão dizendo que entre 40% e 60% de milhões de dispositivos ainda são controlados por hackers e os proprietários não têm conhecimento. Caso os usuários estivessem utilizando blockchain, os mesmos teriam conhecido do sequestro dos dispositivos. Eu sou o fundador e CEO da Blockchain of Things. O nosso produto, Katenas Enterprise, facilita as empresas utilizarem o blockchain global do Bitcoin. Somos uma empresa americana com um braço de desenvolvimento e inovação aqui no Brasil. É uma camada de integração rápida para as empresas. Começamos a construir o produto após meses de questionamentos, porque todos os sistemas IoT estão sendo hackeados todos os dias, mas nenhuma transação Bitcoin enviada de uma carteira para outra já foi comprometida. Isso me fez pensar, por que as empresas não começam a utilizar essa tecnologia avançada? Os motivos foram óbvios para nós. Blockchain não possui interface administrativa ou forma simples de integrar a ele. É um programa Unix de tela azul que é difícil de se integrar. Então, criamos uma camada simples de integração de serviços. Para as empresas, segurança e gerenciar criptografia e chaves é uma tarefa muito complexa. Então, decidimos criar um produto que elimina essas complexidades. Katenas Enterprise nasceu. Com este produto, as empresas podem facilmente construir sistemas descentralizados e obter todas as vantagens da tecnologia blockchain para aplicações, sistemas e dispositivos IoT. Com Katenas, você pode enviar mensagens de dispositivos peer-to-peer com segurança, utilizar recursos de ativos digitais, também conhecido como tokens, obter controle auditável de todas as comunicações e ocorrências. Katenas é uma camada em cima do blockchain do Bitcoin. O produto fornece um sistema de licenciamento que elimina as complexidades e a necessidade de lidar com criptomoeda e Bitcoin. Ele também tem a capacidade de enviar grandes cargas de informação entre dispositivos espalhados pelo mundo. Aqui estão alguns exemplos de clientes que usam o nosso produto hoje.
Com o Katena's Enterprise, como o Katena's Enterprise pode ser utilizado? Exemplos incluem Smart Cities para eliminar os pontos centrais de falha. As empresas podem eliminar a fraude rastreando seus produtos em um supply chain global. Através do uso do blockchain, podemos remover e identificar rapidamente produtos falsificados, combatendo fraude. Empresas com produtos de consumo como as farmacêuticas, que dependem da cadeia de supply chain, também podem obter grandes vantagens. Elas podem reduzir os custos e eliminar a fraude. Usando tokens, também chamado de ativos digitais, é possível representar documentos, contratos, títulos, até produtos físicos. Esses recursos digitais também são transmitidos e rastreáveis. Este slide interativo contém um overview, uma visão geral das funcionalidades do Katena's. Podemos ter um computador em Nova York enviando uma mensagem de qualquer tamanho para a Califórnia. Esta não é uma mensagem simples na internet, mas sim uma mensagem assinada criptograficamente, onde a assinatura criptográfica é verificada em cada ponto da transmissão entre os computadores. O Katena's também suporta a habilidade de gerar uma confirmação de leitura comprovada por criptografia. Isso permite que sabemos quando uma mensagem chegou a outro dispositivo e foi lida. Na Europa, um sistema pode enviar um comando e mensagem de controle para uma lista de dispositivos. Essas mensagens chegam em menos de 500 milissegundos. Como os dispositivos são habilitados pelo Katena's a suportar tanto mensagem como ativos digitais, também conhecido como tokens, tem em mente que esses ativos digitais podem representar coisas como faturas, ações e até itens físicos do mundo real. Nós podemos enviar uma mensagem de um sistema em São Paulo para Nova York solicitando um ativo que representa uma fatura. Essa fatura é automaticamente enviada. Então, poderemos enviar essa invoice para diversos outros sistemas pelo mundo, com 100% de rastreabilidade deste ativo. Se adicionaremos o Katena's Endpoints a um container e um navio, quando o navio chegar, podemos automaticamente comunicar aos parceiros que um item chegou e ao mesmo tempo produzir os documentos de desembarque. Ou a fatura e enviar ao cliente. Um aspecto interessante e poderoso dos endpoints com Katena's é que eles têm a habilidade de gerar ativos inteligentes, smart assets. Esses ativos representam unidades ou chaves criptográficas que expiram por tempo. Então, se estivermos na Austrália,
podemos gerar um token como chave e dizer que ele expira em 3 anos. Em seguida, enviamos esta chave para um braço robótico na Rússia, que funcionará por 3 anos. Isso é o que chamamos de hardware como serviço, ou hardware as a service. Ou, em uma transação de Bitcoin, podemos gerar 100 bilhões de unidades de controle. Podemos escrever um programa em nosso equipamento industrial na África que respeita cada unidade como 1 hora de uso. Se enviarmos apenas 24 unidades, o nosso equipamento funcionará por apenas 24 horas. Isso tem o potencial de revolucionar leasing e aluguel pelo mundo todo. Muito obrigado. Mais uma vez, meu nome é André de Castro. Entre em contato para mais informações e entender como podemos ajudar a sua empresa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o André? É só levantar a mão que as meninas levam o microfone. Aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Cláudio, estou de uma empresa chamada Met Sistemas e eu também sou professor universitário. A mídia expõe muito o uso do Bitcoin como uma ferramenta para o cibercrime. Então, a maioria das pessoas que tem pouco contato com o conceito de Bitcoin associa o uso do Bitcoin a atividades criminosas, já que a gente teve recentes eventos globais de ransomware, onde o resgate era pedido através de Bitcoin. Então, existe uma ideia generalizada de que o Bitcoin é uma prática usada por hackers. Embora essa ideia ela não seja correta, como evitar que ela contamine a percepção dos consumidores, em geral, que são aqueles que vão efetivamente utilizar os produtos ou serviços baseados em blockchain? Então, a pergunta é Deixa eu tentar, o crime... deixa eu tentar refazer a pergunta. Então, existe uma percepção generalizada por uma parte da população que associa Bitcoin e tecnologias baseadas em blockchain como uma atividade de hackers. Não, tudo bem. Olha, como moedas, a última vez que eu fiz uma pesquisa, os criminosos gostam mais de usar o dólar. Né? E não tem nem comparação com Bitcoin. Então, não tem muito a falar sobre isso. Eu acho que o mais importante é a tecnologia em si. Né? A nossa firma concentra na tecnologia e não na camada de Bitcoin ou a moeda em si. Para fazer que as empresas podem usar o blockchain global do Bitcoin, para os nossos clientes, o Bitcoin desaparece, nem existe. Os nossos clientes nem têm contato com a moeda em si. Agora, o nosso produto tem um requerimento de usar a moeda Bitcoin, que a gente usa a infraestrutura do blockchain. Né? Então, nós estamos num ramo um pouquinho diferente, criando um aplicativo para dar o poder do blockchain para indústrias. Tá ótimo, obrigada. Tem mais uma ali? Só a última, tá, gente? Que a gente tem que parar para o almoço. Ali, acho que ele levantou primeiro.
A grande maioria das fraudes se concentra hoje no consumidor final. Ou seja, as próprias pessoas, ou seja, os peers, é que são o alvo das fraudes. Os hackers, eles se concentram nos peers e não na segurança efetiva existente no sistema. Você acha que isso é uma ameaça muito forte em relação ao blockchain? Quer dizer, à medida que for popularizando a utilização da moeda e os hackers começarem a atacar, não vai afetar diretamente a credibilidade e inibir a utilização da moeda digital e do blockchain por consequência? Eu não acho que tem uma diferença nenhuma entre usar a internet ou usar o Bitcoin. Se um hacker pode se esconder atrás de um computador, importa que protocolo que ele está usando? Eu não vejo diferença nenhuma. Tem mais uma aqui, então, para encerrar. Olá, boa tarde. Aliás, bom dia. Meu nome é Roberto Galo. A pergunta que eu tenho é a seguinte. A gente está migrando a tecnologia de encriptação, que faz parte da própria trama do blockchain, das curvas elípticas, para essa tecnologia que chama pós-quântica, que tem uma dificuldade muito grande com dispositivos embarcados, não caber neles de maneira geral. Como que você vê isso? Você vê isso como uma forma, algum risco de refrear o uso de blockchain em dispositivos embarcados? Essa é a primeira pergunta. E, por decorrência, o que você vê acontecendo daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, quando os padrões de novos mecanismos criptográficos pós-quânticos estiverem no ar aí? Eu estou tendo dificuldade de escutar. Você tem que falar um pouquinho mais alto. Peraí, vou trocar o ok. microfone. Melhorou. Ai, boa. Fala. Okay, I will make it in English. Okay. The question is the following: we are changing the encryption algorithms that are behind the blockchain infrastructure in general from elliptic curves to post-quantum crypto. However, this kind of encryption requires more hardware resources. Usually, this amount of hardware resources are incompatible with embedded devices. Do you see that as something that will hinder the spread of the technology? Okay, so you're saying that the Pode só falar em cryptographic... português? A resposta pode ser? Que a gente está sem tradutor. Então, você está falando que os algoritmos criptográficos do Bitcoin são mais pesados, mais difíceis para dispositivos, é isso? Não, o que eu estou dizendo é que os algoritmos criptográficos que estão por detrás das tecnologias de blockchain estão para ser substituídos por causa dos computadores quânticos, por algoritmos que são chamados de pós-quânticos. Esses algoritmos requerem hardwares mais poderosos para executar. Normalmente, hardwares embarcados não são tão bons para isso. Como é que você vê isso refreando a internet das coisas, ou blockchain das coisas? Não, eu acho que os algoritmos que estão considerando os novos algoritmos, eles são mais eficientes do que os algoritmos que existem hoje. O que eu saiba é o oposto. Os novos algoritmos que estão considerando pôr no protocolo do Bitcoin, como store signatures, são bem mais eficientes. Não em termos de espaço, né? Eles são mais eficientes, talvez, em poder de processamento, é isso que você quer dizer? Computing power and speed. Ok, obrigado.